stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're all together. Olá, boa noite, espero que tudo esteja bem com você, com todos os seus queridos. Nós mais uma vez agradecemos por podermos entrar aí junto na tua casa e essa recíproca, né? Nós estamos fazendo aqui o Quarta Convida com a tua participação. E o nosso objetivo é sempre exaltar, glorificar o Cristo, Cristo da cruz, aquele que é único, aquele que é absoluto, aquele que está acima de todas as coisas. Ele é a razão, Ele é o centro, Ele é o tudo do nosso Quarta Convida. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de ti, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Esse quarto a gente vai falar de uma coisa que todo mundo já fez. Todo mundo já fez. Você já mentiu alguma vez? Infelizmente já. Se você falasse que não, eu ia falar, acabou de mentir. Você já mentiu alguma vez? Será que Jesus mentiu? Será que Jesus mentiu? Não é? Mas não é essa a questão que nós vamos entrar. Não estou a fim de apanhar aqui. Mas todo mundo alguma vez na vida, ou muitas vezes na vida,
soltou uma mentirinha. Não é verdade? E a gente, quando criança, então, em escola, a gente solta muita mentirinha para não fazer prova, para ir embora da aula, antigamente chamava cabular a aula, ainda usa esse termo? Então, vamos falar um pouquinho sobre mentira no Quarta Convida. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande Deus, seja louvado. Grande Deus, seja louvado. Pois é, Jesus um dia comentando, falou sobre a mentira, e ele deu até o nome do pai da mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Pega o microfone aí. O Satã, o diabo é o pai da mentira. Ele complicou a vida da gente, né? Ele também, o apóstolo São João também fala na sua cartinha que aquele que fala que ama a Deus e não ama, ele é mentiroso. Aquele que fala que não peca, não tem pecado, é mentiroso, né? Engana-se a si mesmo, mas não engana a Deus. É interessante essa questão da mentira, porque os puritanos de plantão vão dizer, não, a gente não pode mentir, a gente não mente. E eu acho que já é uma mentira quando o cara fala isso. E querendo ou não, às vezes até sem perceber, às vezes a gente fala alguma mentira. Você para no farol e vem uma pessoa pedir um dinheiro para você, você diz, não tenho. Pode ser até que você não tenha ali no acesso, não é verdade? Mas você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Você não quer dar para o cara. Você não quer entregar para o cara o dinheiro. Mas você tem o dinheiro. E
eu até mudei um pouco a minha tática, né? Porque se for sair dando dinheiro para todo mundo, eu saio com 100 pau no quarto farol, não tem mais nada. Então, na quarto carteirão, né? Mas eu digo para a pessoa, hoje eu vou ficar devendo, porque a gente ajuda uma ou outra pessoa, não dá para ajudar todo mundo. Mas é interessante que nós, às vezes, mentimos até assim, dentro da igreja. Não é verdade? Você pergunta, pessoal, você tem orado por missões? Temos. O cara nem lembrou que tem missões. Às vezes alguém pede uma oração para você, fala o nome da pessoa, você fala, como é que é o nome da pessoa? Passa ali no final do culto, tal, você vai embora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, conversando com a pessoa, e você tem orado? Eu tenho sim. Você nem lembrou. Ao invés de você falar sinceramente, olha, sinceramente eu não lembrei, não lembro nem o nome da pessoa, mas a gente já coloca é uma mentira. Eu não vejo muita diferença, né? Quando a gente ensina a criança, a gente fala que não tem pecado grande, pecadão, e nem pecado pequeno, pecadinho. Então não tem uma mentira grande e uma mentira menor. Mentira é mentira. As consequências é que são diferentes, não é verdade? As consequências do pecado, uma coisa é você furtar uma bala lá, o dono da loja nem percebeu. Outra coisa é você roubar uma coisa de maior valor, assaltar um banco. Lógico que a consequência, ela é muito mais danosa. Da mesma forma a mentira, não é verdade? Você para numa blitz e fala, o documento está em ordem? Está em ordem. Aí o guarda fala, então tudo bem, vai embora. Você fala, ainda bem que o cara não pediu para olhar o documento, está tudo atrasado. Mas se você fala, o documento está em ordem, deixa eu ver. Aí você vai, já mentiu, porque não está em ordem. Aí você vai enrolar o cara, puxa, não sei o quê. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, né? Mas a mentira, ela é um problema. Ela é um problema, porque às vezes a gente não consegue. Eu sei que tem pessoas que são mentirosos. Eu acho que o mentiroso é aquele que tem prazer na mentira, né? Uma compulsão em mentir. Nós não, nós mentimos às vezes, como eu falei, sem perceber. Nós mentimos às vezes por um motivo que a gente acha um motivo importante. Então, é interessante. Eu sei que estou dando uma cutucada aqui hoje, tá? Como diz o ditado, aquele que não mente atira a primeira pedra. Então, vira e mexe, a gente solta uma mentira. E você pode falar para mim, pastor, você é mentiroso, né? Não sei se pega bem. Você vai falar assim, o seu time não tem campeonato mundial. Aí eu vou dizer, não, meu time tem campeonato mundial, 1951. Aí você vai virar para o outro e falar, olha o pastor mentindo, né? Mas aí é brincadeira, é convicção mesmo. Tem até a pinga em homenagem ao meu mundial aí. Mas brincadeiras à parte, o livro de Atos narra que uma situação complicada. Eu acho que vocês vão lembrar dessa situação, no capítulo 5. A igreja está começando aqui, vamos entender. Os caras compungidos, né? Naquele momento de emoção, na sua conversão e em seguir a Cristo, aqui foi um renascimento, foi uma renovação da igreja que durante um tempo ela parou com a partida do Cristo. Cristo foi embora, ressuscitou, foi embora, deixou o pessoal aqui meio órfão, meio abandonado. Mas deu a promessa, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do alto. E depois sairão como testemunhas. Então a igreja aqui ela deu um marasmo, né? Mas alguns se reuniam. Quando o livro de Atos começa, diz lá que tinha um grupo de um pouco mais de 100 pessoas que se reunia constantemente para orar. E então a igreja aqui, a gente precisa entender o contexto. A igreja aqui ela é um misto de muita gente emocionada, muita gente convertida e muita gente envolvida no ambiente ali do começo da igreja. Opa, pensei que o cristianismo ia morrer, mas a gente está vendo que o cristianismo está renascendo, né? Através dos atos apostólicos, das ações dos apóstolos, por isso que o nome do livro é Atos, Ações dos Apóstolos. Então a igreja começa aqui a criar um corpo. E aí muita gente se associa à igreja. Muita gente
fica acompanhando as ações dos apóstolos, e nesse momento é como a igreja de hoje. Muita gente vem pela emoção, muita gente vem pelo momento, pelo entusiasmo, né, que a igreja vive, e alguns caras então foram se aproximando, e eu acredito que seja o caso desses dois aqui, porque o texto anterior diz que a comunidade, ela associando-se aos discípulos, acrescentando o número à igreja, eles iam se dispondo dos seus bens, vendiam os bens e levavam, e o termo aqui é lançavam aos pés dos apóstolos, ou seja, eles colocavam os bens ali, né? Então, muita gente atendeu ao convite, muita gente se associou, se agrupou naquele momento, né, emocionado, incentivado, naquele momento da que a igreja vivia. E o capítulo 5 diz assim: um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, entendendo a situação, os caras venderam, esse casal vendeu uma propriedade, vamos dar valor aqui para hoje, né? 100 mil reais, venderam um terreno. Falaram assim, bom, a gente vai dar os 100 mil para os apóstolos? Não. O que a gente faz? Vamos dar uma parte e uma parte fica para a gente. Nada de errado até aí, concorda? Eu vendi minha propriedade, não preciso nem dar o dízimo daquela propriedade, porque é uma propriedade que eu comprei com o meu salário, com o meu dinheiro, então já dei o dízimo daquilo ali. Mas muitas pessoas falam assim, olha, eu vendi uma propriedade, vendi uma casa, quero dar uma oferta, às vezes porque lucrou, porque ganhou algum dinheiro, aí é uma coisa à parte. Então, vendi por 100 mil, eu quero dar um dízimo, o dízimo é 10 mil. Não, eu quero dar 1%, 1% é 1.000. Não, eu quero dar uma oferta missionária de 2.000, enfim. Isso é uma coisa muito comum. Então eles retiveram uma parte. Quando ele se aproximou para levar a oferta, Pedro disse, Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então veja, o Espírito de Deus aqui fez Pedro saber que aquele homem tinha vendido por um valor e reteve a parte daquele valor, não depositando a totalidade. Então eu entendo aqui que se ele chegasse e falasse, olha Pedro, o negócio é o seguinte, eu vendi por 100 mil, mas eu estou trazendo aqui 80 mil, 50 mil, parte daquilo que eu vendi. Então a ideia aqui que dá é que a questão da mentira aqui é o coração enganoso, né? Então, o versículo 4 diz, você guardando não ficaria para ti? Vendida não estava em teu poder, ou seja, todo o valor? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os mancebos, os homens, cobriram o morto, transportando para fora e sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade, aquela propriedade, aquele terreno? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vocês se consertaram, trataram para tentar o Espírito do Senhor? Eis que afora está aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. E logo ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Cara, se a gente fosse cair duro por causa de mentira, não tinha um vivo, né? Ia ser aquele filme dos zumbis lá, como é que chama lá? Aquele que tem os zumbis, Madrugada dos Mortos,
Walking Dead, né? O retorno dos mortos. Então, mas é uma verdade. E a situação aqui, eu entendo que ela é única. Não há uma outra repetição dessa situação, e eu acredito que nunca mais vai haver, né? Por que então essa situação? Para mostrar que, em primeiro lugar, que Deus estava dando uma direção para Pedro. Pedro não estava ali ocupando um espaço. Pedro ali já está com uma autoridade apostólica. Então ele está sabendo o que está acontecendo. Segundo, para que entre o povo tivesse o temor de seguir aquilo que o Cristo ensinou. Que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então, a mentira deles aqui foi o Espírito Santo. Talvez combinaram lá, o negócio é o seguinte: vendemos por 100, vamos falar que a gente vendeu por 50 e, sei lá, levaram 25, eu não sei, não é falado de porcentagens aqui, de valor. Mas mentiram e combinaram, né? Macomunaram aquilo que haviam realizado na transação da propriedade. Ou seja, o negócio é o seguinte: vamos falar lá, se você for chamado, se você for lá, fala a mesma coisa. E Pedro então fala: poxa, por que você não falou? Por que você não declarou que você vendeu por tanto e ficaria tudo bem? Então, mentindo, você trai a visão apostólica, você trai a minha pessoa e principalmente você trai a Deus. Então é muito interessante essa situação. A mentira, eu entendo que ela pode se tornar um vício. Não sei se você acredita dessa forma, porque você mente uma vez, você sai de uma situação, às vezes, como eu falei aqui, quando você estudou ética no seminário, você estudou a ética da mentira, a ética da guerra, por exemplo, mentir na guerra. Vamos supor que você tem lá, tem até um filme que é cristão, de uma mulher que escondia refugiados judeus. Isso é verdade, esse filme. Foi feito até uma apologia a esse filme, né? Então, a mulher, ela tem judeu aí? Não tem. O que é isso? Uma mentira. Que os caras estavam escondidos num quarto lá. Acho que é quarto de guerra, né? Não lembro se é esse aí mesmo, ou é o esconderijo. Não lembro o nome do filme. É antigo, né? Parece que foi feita uma refilmagem. Acho que quarto de guerra é outro. Mas, enfim, é uma mentira. Você é preso pelo inimigo. Aí o cara fala: agora você vai falar onde é que está a tua guarnição, onde é que está a infantaria sua. Espera um pouquinho, está ali, ó, vou desenhar um mapinha. O que você vai fazer? Não, eu não sei. Não, você tem que falar, senão você vai morrer. Eu não sei. E você acaba morrendo. Você é preso porque está pregando o evangelho num país onde o evangelho é proibido de ser pregado abertamente. Aí a pessoa fala: você nega Jesus? Você vai dizer: não, eu não nego Jesus. Eu vou morrer. E aonde mora a sua família? Você vai falar: peraí que eu vou fazer um mapinha para te mostrar. E pera, vai mais tarde, que não está todo mundo lá ainda. Se você chegar às 8 horas da noite, você vai fazer isso? Não. O que você vai fazer? Eu não sei onde mora a minha família. Eu não sei onde está a minha família. Acaba sendo uma mentira. Então é um negócio muito interessante, porque hoje o Quarta Convida que está meio filosófico, teológico, né? Porque às vezes os legalistas, os perfeccionistas vão dizer: não, você não pode, você não mente. E é como eu falei aqui na abertura, um pouquinho antes, a gente acaba mentindo às vezes até sem saber. E numa situação dessa, a pessoa vai logo, esses legalistas vão falar: mas é outra coisa, né? Na guerra tal, é outra coisa. É outra coisa, mas a gente acaba acontecendo no nosso dia a dia coisas desse tipo. Coisas desse tipo acabam acontecendo e às vezes a gente não percebe. Então, a prática da mentira, ela acaba sendo um problema nas nossas vidas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, não é? E principalmente porque o texto aqui, ele visa a desnudar que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem que muitas pessoas às vezes sobem para conversar em particular com a gente.
Então, eu vou contar uma situação aqui que não é uma invenção, uma coisa que eu passei algumas vezes na minha vida. Um dos dois do casal, ou o homem ou a mulher, às vezes confessa uma situação complicada, né? Ela vai lá, ela está conversando com você e ela se abre e ela fala: meu marido não sabe. Estou dizendo só no caso de adultério, não. Às vezes de outras coisas também graves, né? Às vezes coisas do passado. E aí eu falo: por que você foi falar? E agora já vou pegar o celular e vou mandar uma mensagem aqui entregando você. Eu não posso fazer isso. Por quê? Que a pessoa que vem conversar, ela vem conversar com você. Então ela quer ouvir uma instrução, uma orientação. E você sabe que dependendo da situação, eu falo para a pessoa: olha, às vezes uma vez eu estava pegando um casal com muitos anos de casamento. Eu falei: se você falar isso agora, é capaz de estragar teu casamento. Melhor ficar quieto, não é? Eu não me lembro direito que situação que era. Não me lembro se era situação de dinheiro, eu não me lembro. Falei: olha, é melhor ficar, porque você falar isso agora é capaz de você destruir. Então a pessoa está pedindo a minha orientação. A minha orientação é: não, vai lá e confessa tudo, tal, porque é crente, vai entender. E se a pessoa do outro lado não entender? Eu estou ajudando a destruir um lar. Aí você fala: mas tinha que confessar, tinha que saber. Isso tinha que partir da pessoa. Não partiu? No que aquilo vai acrescentar alguma coisa ao casamento daquela família, né? Às vezes tem filhos envolvidos, às vezes tem até netos envolvidos. Então eu estou colocando situações aqui, eu não estou dando aqui uma de santinho do pau oco, não é? Eu estou colocando uma coisa aqui que são realidades. Eu até marquei aqui: quando nós mentimos a Jesus, às vezes quando no começo do ano a gente faz uma proposta de trabalho e larga na metade do caminho. Ou isso não é mentira? Não é? Esse ano aqui eu vou fazer aí, vou estar presente, vou frequentar os cultos, vou me esforçar. E o menor sinal de alguma dificuldade, você já entrega os pontos. Então você está mentindo. Por que você está mentindo? Porque você prometeu ao Senhor e não está cumprindo aquilo que você prometeu. Mas é diferente. Eu não vejo diferença. Eu não consigo enxergar diferença. Eu repito aqui: as consequências, elas são desastrosas, não é? É como no caso dessa família que eu falei aqui. De repente vem alguma coisa à tona e as consequências, elas serão danosas. Então tem que se pensar muito bem na proporção daquilo que é a nossa mentira. Mas quando nós mentimos a Jesus? Em várias situações. O pecado aqui, será que foi a grana? O que vocês acham? Aqui no caso de Ananias e Safira. O que você acha? Foi a grana o pecado aqui? O dinheiro, será? Não. O pecado, eu acho que foi eles acharem que eles iam enganar a Deus, né? Tipo, vamos supor, vendemos por 100 mil. Mas vamos fazer de conta que a gente vendeu por 80 e a gente vai lá e dá uma oferta em cima disso. Se alguém perguntar, a gente fala: não, vendemos por 80. E não tinha necessidade, né? Como você falou, e é assim até hoje, né? Eu quero dar uma oferta, eu tenho a liberdade de dar. Vai lá e dá, né? Não interessa se eu vendi por 100 mil, por 1 milhão. Sim. Posso dar 500 reais, como posso dar 9 mil e ficar só com 1.000. Ou como posso dar 90 mil e ficar só com 1.000, né? Não é 10 mil no caso, né? Uhum. Não é essa a questão. Aí eu acho que o pecado deles foi mentir e agir, né, na mentira. Sim. Até porque hoje em dia, eu não tenho cara de pau. O cara chega e fala: pastor, vendi uma propriedade aí, e por quanto que você vendeu? Eu não tenho essa cara de pau, né? Não tenho mesmo. Acho que você está entrando na vida da pessoa. Se a pessoa chega e fala: eu queria dar uma oferta, quanto que eu dou? Eu vou falar: vê o teu coração mandar. Só não sei que ela fala: eu vendi por 80, eu tinha comprado por 60, eu lucrei. Aí a gente pode dar uma orientação, mas parte da pessoa, né? Então o caso aqui não foi o valor, foi a intenção. Você concorda com ele? A intenção, né? A mentira? Não sei.
Ganância também, de certa parte, né? De querer mais. Mentira, exatamente, porque foram meio gananciosos, né? Aham. Mas se ele chegasse e falasse, ó Pedro, o negócio é o seguinte, vendemos por 100 pau, pagamos 30, estamos lucrando 70 mil, mas eu quero dar só 2 mil de oferta. Beleza, a igreja vai se alegrar com isso aí. Ó, o Pedro podia dar um sabão nele, né? Passar uma lixa nele e falar, cara, tá todo mundo vendendo e pondo nos pés da gente aqui, ou seja, para a gente administrar, mas você está falando para mim, você não quer dar tudo, fica aí com uma parte, não teria problema. Então o pecado não foi alterar o valor da venda, que eles mentiram para Pedro, ó, vendemos por tanto, né? O pecado, onde nasceu o pecado então? Onde é que estava o pecado? Me ajuda aí para responder para o povo aí. Onde é que estava o pecado? Estava na grana, o pecado estava onde? Estava escondido aonde? No coração? Exatamente. Na cabeça, no coração, na cabeça do cara, ó. Se eu vender, não é verdade? Então o coração está ali, o pecado está ali no coração. Ou será que foi de uma hora para outra que eles, não, eu vou lá e falar que vendi por tanto? Não foi, porque o texto aqui é claro, mostrando que eles venderam, e aqui parece que é uma coisa depois da outra, né? Eu acho que eles venderam, que nem hoje você vende um negócio, tem que assinar um contrato e tal. Foi um tempo, e acho que eles foram pensando bem, pô, é a mesma coisa do cara que ganha R$1.000, e todo mês ele vai lá e dá 100 pau de dízimo. Aí ele pede a Deus para abençoar e começa a ganhar R$5.000. Aí ele fala, pô, 500 pau de dízimo não dá não. Não é verdade? Aí ele fala, ó, vou dar 300, aí tá bom, já tá, eu dava 100, estou dando 300, 3 vezes mais. De certa maneira, ele está mentindo. Se ele está falando assim, ó, eu estou dando dízimo, se ele falar, ó, não dou dízimo, eu sou ofertante, ele não está mentindo. Ele não é dizimista, ele é ofertante, ele está dando uma oferta. Então, isso aqui, pega um monte de gente aí que é da boca para fora, né? Cara que fica lá apontando lá, o pecado do irmão ali, a saia da irmã, não sei o quê, né? Hoje essa desgraça de Facebook, não é verdade? De Instagram, de outros negócios, o cara fica fuçando a sua vida. Teve um sujeito aí, falou, porque o meu Facebook, o meu Instagram, ele não é para fazer, eu faço propaganda de eventos da igreja, faço propaganda de eventos do seminário, mas vê se vocês estão entendendo aí, é meu Facebook e meu Instagram. Se eu quiser colocar um palavrão lá, eu coloco. Você pode falar, pô, você está escandalizando as pessoas, eu vou concordar com você, estou escandalizando mesmo, mas é meu Facebook e meu Instagram, e eu uso 80% para o lado político, não é? Eu uso 80% para o lado político. Eu conto umas histórias bíblicas, eu coloco textos bíblicos, eu coloco pensamentos de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, gosto de caras mais atuais aí, né? Tenho colocado muita coisa do Timothy Keller, porque a gente tem falado daqueles caras lá que escreveram da videira lá, como é que é o livro? A Treliça e a Videira, coloquei alguns pensamentos, esse livro que você me prestou para ler, vou colocar algumas coisas, mas o meu Facebook, o meu Instagram é mais para política, para eu criticar, tá? Até a hora que deixar, né? Até o carecão deixar lá. A hora que o carecão, cabeça de bilhar, não deixar mais, aí não dá mais, né? Então, é interessante que as pessoas ficam ali, olha o que ele fez. Olha, não pode mais tocar. Olha, não pode mais cantar. Olha, não pode mais pregar. Vai cuidar da sua vida, né? Que já dá dor de cabeça demais cuidar da nossa vida. Deixa a vida dos outros. Porque a gente tem que anunciar a palavra, pregar a palavra, e cada um tem que ter a sua consciência. Então, a mentira, ela às vezes está lá. Na pessoa que está vigiando os outros e está querendo, né? Eu não, eu sou santo, tá? O outro fez isso, fez aquilo. Poxa vida, será que tem um grau de coisa mais errada? Então, a pessoa às vezes quer vigiar e está fazendo coisa pior, né? E nós fazemos igual fez Ananias e Safira? Essa é a pergunta. Porque até nas coisas
que nós entendemos como coisas espirituais, nós acabamos mentindo. É como eu falei aí, às vezes eu não oro e eu digo que orei, não é verdade? Às vezes eu estou ali no banco da igreja, ali invocado, aí o cara está aqui falando no louvor, está dirigindo e tal. Quem está feliz com Jesus diz amém. O cara levanta a mão, né? Amém. Pô, o cara está mentindo. O cara está ali invocado, veio por obrigação. Quem ama Jesus? Amém. Ama nada. O cara está ali para bater cartão de ponto, né? Então, essas coisas, mas isso não é igual. É igual. Repito aqui pela quarta, quinta vez, a consequência, ela pode ser diferente, mas é igual. Eu até citei aqui, eu estava hoje aqui na igreja desde cedo, e eu assisti um programa que eu gravei, acho que foi o segundo programa que eu gravei no meu canal do YouTube, canal Omar Bianchi. Tinha até uma propaganda lá, antes do vídeo, apareceu uma propaganda do Brasil Paralelo, eu pedi dinheiro para os caras. Aquele que eu gravei falando, Deus está com problemas, nós precisamos ajudá-lo, né? Não, pessoas que dizem assim, Deus falou para mim. Deus não falou nada. Aí eu te pergunto, isso é uma mentira ou não? É uma mentira ou não? O cara chega e fala, Deus falou para mim. Não falou nada. Eu estava ouvindo esse programa aí, eu falei, deixa eu ouvir, né? Faz tempo que eu gravei, mais de 2 anos. Deixa eu ouvir o que eu falei aí. E eu dei um exemplo lá de um cara que falou uma vez lá, Deus me chamou para a política. Ele era pastor, ele é pastor. Se Deus chamou para a política, o que vai acontecer? Ele vai concorrer, Deus chamou ele. O que vai acontecer? Ele vai concorrer, vai perder ou vai ganhar? Vai ganhar, não é? Se Deus chamou, Deus chamou, larga o ministério que eu vou te pôr na política. Aí o cara ficou como 3º suplente. Ainda que um foi para a secretaria e tal, finalzinho do mandato do cara lá, ainda ficou acho que 1 mês tal, no cargo de vereador lá, né? Mas aí voltou quietinho para a igreja, né? Deus chamou, mas não garantiu. Pô, então ele mentiu, ou Deus mentiu para ele, como Deus não mente, não é verdade? Então chega na frente da igreja e fala, irmãos, Deus falou comigo, isso. É meio mentira. E às vezes as consequências, você afasta pessoas da igreja. O seu testemunho errado vai afastar pessoas e falar, pô, o cara lá falou que Deus fala com ele, fala nada. Então, olha como a coisa é forte, quando a gente pega esse texto aí, e aponta, Ananias e Safira pecaram, tal. Opa, olha para a tua vida aí, dá uma analisada na tua vida aí. Então, algumas situações, algumas coisas, elas são assim, preocupantes quando nós tratamos de certos assuntos. Eu acho que uma sinceridade diante de Deus, como faltou para Ananias e Safira, vale muito mais o perdão e a sua apresentação da sua vida aberta diante de Deus vale muito mais às vezes do que você querer ocultar alguma coisa. Não tem mentirinha nem mentira grande, né? Você fala isso para as crianças, tem que valer para você. Você não tem pecado pequeno nem pecado grande, não tem mentira grande, todas são mentiras, todos são erros, todas são coisas. As consequências às vezes elas são diferentes. Então, meça as consequências, para que você tome cuidado daquilo que você vai falar, né? E pense antes daquilo que você vai falar. Deus falou comigo. Falou mesmo? Você confirmou? Você tem certeza? Ou foi alguém que falou? Ou foi o irmão lá que falou? A Escritura confirmou aquilo? A palavra confirmou? Uma mensagem, uma pregação na igreja confirmou isso? Então é Deus falando. Não é? Mas de repente pode ser coisa da sua cabeça. Estou dizendo que é o diabo, não. O diabo nem perde tempo com isso aí. Mas é muito mais coisa da nossa cabeça. Então que Deus nos livre, nos guarde, nos dê uma orientação nessa área para que a gente possa viver não uma vida de mentira, mas uma vida verdadeira, autêntica. Amém? Legal? Essa reflexão de hoje é para nós pensarmos. Quem quer orar aí dos dois aí? Você está meio rouco? Deixa ele orar então. Coloca na presença de Deus a vida das pessoas. E ora também pedindo a Deus a cura, que Ele coloque no nosso coração essa sinceridade, né? Eu lembro quando era menino,
E aí a gente não mentia muito porque era cristão, mas tem às vezes que eu falava umas mentirinhas para a mãe. Moleque é fogo, né? Foi jogar bola? Fui não, estava tudo sujo. Então rolou na grama, né? Então a gente faz umas bobagens na vida, mas que a gente pedir a Deus que haja consciência no nosso coração para que a gente possa ir melhorando. Acho que a vida do cristão, ela é subindo cada dia um degrau, um por vez, mas devagarinho a gente se aproximando um pouco mais daquele que é perfeito, daquele que não tem erro, que é o Cristo. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de refletir aqui um pouquinho a respeito das tuas coisas. Nos ajuda a vencer a cada dia o nosso pecado, as nossas dificuldades, a nossa natureza humana que está sempre tendendo para o erro, e o erro que nos afasta do Senhor. Nos ajuda a enxergarmos as coisas com os olhos espirituais, nos ajuda a não sermos pessoas que julgam as outras, nos ajuda a enxergar nós mesmos em nós a nossa imperfeição. Nós possamos odiar o nosso pecado e amar a todos. Peço que o Senhor esteja também nos guiando e nos ajudando com os nossos problemas, as nossas dificuldades, doenças, enfim, problemas, e nós possamos entender que nós pedimos, mas não é só pedir, é entregar nas tuas mãos de fato. Nos ajuda a sermos pessoas que pedem menos e fazem mais pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Semana que vem você sabe. Que a tua quarta-feira não seja uma quarta-feira comum. Que a tua quarta seja uma quarta com vida. Meu maior desejo, Senhor, é te adorar, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope